Bora dar continuidade ao nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias? Eu sou Laura Schwember, quem está tendo a honra de te acompanhar nesta leitura, e hoje nós já estamos em contagem regressiva para encerrar mais um livro, minha gente. O áudio de hoje é o antepenúltimo trecho de leitura do livro de Atos. Isso mesmo. Depois de hoje, vai ficar faltando só 2 áudios para a gente encerrar mais este livro, que, se eu não me engano, é o 7º livro que nós já vamos encerrar só este ano, gente. Eu não me canso de ficar surpresa, realmente. A gente já falou sobre isso aqui outras vezes, mas como é potente a gente dar um passinho por dia. Um pequeno passinho por dia. Se você está acompanhando esse plano de leitura, você está vendo que, em média, os áudios têm ali entre 10 e 15 minutos. Poucos são os áudios que têm mais de 15 minutos e menos ainda são os áudios que têm ali por volta de 20 minutos. Ou seja, com 10 a 15 minutos por dia, minha gente, nós vamos ler a Bíblia inteira em um ano. Isso é demais! Então, voltando para esse áudio de hoje, nós vamos ler os capítulos 23 e 24 do livro de Atos, lembrando que nós estamos lendo na versão NVI, lembrando que, se você ainda não baixou o plano que a gente está seguindo, é só clicar no link aqui que está na descrição, é gratuito, baixa o plano para você já ficar sabendo o que a gente vai ler a cada dia. Lembrando também que, se você não for inscrita no canal ainda, já se inscreva, ativa a notificação para ser avisada sempre que a gente publicar algo novo por aqui. E lembrando você também, eita, quanto lembrete, né? De curtir esse áudio já e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Assim você não só mostra para a plataforma que esse assunto é relevante e faz com que ela distribua esse conteúdo também para mais pessoas, mas assim você ativamente nos ajuda também a espalhar essa mensagem e trazer, né? Chegar a cada vez mais pessoas e trazer cada vez mais pessoas para acompanhar essa mensagem tão importante, tão necessária e tão transformadora dia após dia. Recados e lembretes dados, vamos então para a nossa leitura de hoje. Capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então, Paulo lhe disse: Deus o ferirá, parede branqueada. Está sentado aí para me julgar segundo a lei, mas contra a lei me manda ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então, Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e que outros eram fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Quando ele disse isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Isso porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizemos: Não encontramos nada de errado neste homem. E se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Então, ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Tenha coragem, pois como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. A conspiração para matar Paulo. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo.
Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, como se fossem examinar com mais exatidão as informações sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: "Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo a lhe dizer." Assim, ele o levou ao comandante. Então, o centurião disse: "Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu que eu te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo a dizer." O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: "O que você tem para me dizer?" Ele respondeu: "Os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais precisas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender ao pedido deles." O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: "Não diga a ninguém que você me contou isso." Paulo é transferido para Cesareia. Então, ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: "Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros a fim de irem a Cesareia esta noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix." O comandante escreveu uma carta nestes termos: "Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com as minhas tropas, o resgatei, pois soube que é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o para o sinédrio deles. Descobri que estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente à Sua Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem à Sua Excelência aquilo que tem contra ele." Os soldados, segundo o que lhes havia sido ordenado, pegaram Paulo e o levaram a Antipátride durante a noite. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era Paulo. Informado de que era da Cilícia, disse: "Ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui." Então, ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Capítulo 24. O julgamento de Paulo diante de Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as causas contra Paulo a Félix. "Temos desfrutado um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. No entanto, a fim de não tomar mais do teu tempo, peço a ti o favor de ouvir-nos por alguns instantes. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Por isso, nós o prendemos. Se tu mesmo o interrogares, poderá verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele." Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele declarou: "Sei que há muitos anos tens sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado faço a minha defesa.
facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso, porém, que adoro ao Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar limpa a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer donativos ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, encontraram-me purificado no templo, sem me envolver em nenhum ajuntamento ou tumulto. Há, porém, alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que têm algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado diante do sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então, Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, examinarei o caso de vocês. Em seguida, ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Alguns dias depois, Félix veio com Drusila, a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: por ora basta, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamar você de novo. Félix, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, de modo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo e, como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. E assim nós encerramos mais este áudio, mais este passinho que nós damos juntas neste nosso plano de leitura da Bíblia em um ano. Te espero aqui amanhã para mais um passinho juntas, hein? Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!